tratar no programa de hoje, é uma pequena volta no túnel do tempo. Direto do túnel do tempo, para os velhos que lembram da Cissa Guimarães, falando sobre isso no video show. Então, a gente vai começar essa semana fazendo um retrospecto no túnel do tempo, abordando notícias positivas que nós tivemos. Né? Duas notícias boas, e a gente vai discutir o motivo dessas duas notícias boas, aconteceram, e nós temos que explicar como. Né? Ambas as matérias que eu vou tratar aqui agora estão disponíveis no site do Paulo Figueiredo Show. A primeira delas é essa aqui. Ministério Público Federal conclui que Bolsonaro não teve intenção de importunar a baleia e arquiva a investigação. Primeiro, o ridículo desse título. A gente às vezes não para pensar no quão ridículas se tornaram as manchetes de jornal. Bolsonaro não teve, como se alguém tivesse o intuito de importunar uma baleia, como se o Bolsonaro, presidente da República, olhasse uma baleia que está lá cuidando da vida dela e falasse: vou foder com essa baleia. Lá vamos nós, não, pega um jet ski aqui que eu quero encher o saco dessa baleia. Obviamente, isso é de um ridículo absolutamente inexplicável. E, no entanto, está escrito na matéria. Diz assim, abre aspas, o Ministério Público Federal concluiu, sem oferecer denúncia, o inquérito que investigou se o ex-presidente Jair Bolsonaro importunou uma baleia jubarte durante um passeio de jet ski em São Sebastião, no litoral de São Paulo. A investigação foi arquivada porque, na avaliação do Ministério Público, não ficou comprovado que o presidente teve a intenção de importunar o animal. A procuradora da República, Maria Rezende Capucci, que deve receber, eu chuto aí, pelo menos uns 50 conto por mês, afirma na decisão que, embora Bolsonaro tenha desrespeitado o distanciamento mínimo, não houve demonstração inequívoca da intenção de incomodar, maltratar, enfadar ou causar algum dano ou prejuízo de alguma espécie ao cetáceo. Esta intenção, no caso em análise, ainda que possa ter existido, não foi suficientemente demonstrada pelos elementos colhidos na investigação a justificar o início da persecução penal, afirmou a procuradora. E isso, de fato, é uma investigação que ocorreu com o dinheiro do pagador de impostos brasileiros. Alguém pagou o salário desta moça que passou 2 anos fazendo uma investigação minuciosa, que coincidentemente foi concluída, vamos falar sobre isso, na semana seguinte em que o Bolsonaro foi indiciado no outro inquérito, mas ela concluiu esse trabalho forense. Né? Imagina se ouviram a baleia. Né? Alguém especialista em baleiês, que para quem assistiu Procurando Nemo, né? É só você falar assim. Para quem tem crianças. Essa investigação meticulosa, conduzida pelo pagador de impostos, foi concluída e, aparentemente, tudo indica que a baleia não vai recorrer da decisão. Mas há ainda outra tese estapafúrdia, que foi destruída nessa semana. E, finalmente, Alexandre de Moraes arquivou a investigação contra Bolsonaro por falsificação de cartão de vacina. A reportagem diz o seguinte: o ministro do Supremo Tribunal Federal, não sei por que a gente ainda põe esse título, Alexandre, arquivou nesta sexta-feira o inquérito contra o ex-presidente Jair Bolsonaro por suposta falsificação de cartões de vacina contra a Covid-19. A decisão também beneficia o deputado federal Gutenberg Reis. O procurador-geral da República, Paulo Gonet, defendeu o fim da investigação, argumentando que a Polícia Federal não conseguiu provas que confirmassem a delação feita pelo tenente-coronel Mauro Cid. A Polícia Federal não conseguiu provas que confirmassem a delação feita pelo tenente-coronel Mauro Cid só no caso da vacina? No caso do golpe, quais foram as provas mesmo? Continua. A PF havia indiciado Bolsonaro, Cid e Reis pelos crimes de associação criminosa e inserção de dados falsos em sistemas de informação. O parecer foi encaminhado à corte nesta quinta-feira, passada, um dia após a primeira turma tornar réu Bolsonaro e outros 7 acusados por suposta tentativa de golpe de Estado. Na decisão, Moraes concordou com Gonet, e destacou que a legislação proíbe o recebimento de denúncias que se fundamente somente nas declarações do colaborador. O ministro disse que o oferecimento da denúncia deve estar embasado em provas autônomas e independentes, além de informações surgidas a partir da colaboração devidamente ratificadas por outras provas. Nossa, quem vê acha que a gente tem um sistema jurídico, o que não ocorreu no caso contra o ex-presidente do golpe, da vacina. Né? No golpe também não ocorreu, mas ainda assim a denúncia seguiu. Moraes também declinou a competência do STF em relação aos demais investigados no inquérito. Com isso, a investigação foi remetida à primeira instância. No entanto, o acordo de colaboração premiada de Cid, usado como base para o inquérito do golpe, permanece válido, mesmo sem absolutamente nenhuma prova.
Ou seja, do nada, o Ministério Público Federal e o Alexandre decidiram arquivar 2 investigações contra o presidente Bolsonaro que se arrastaram por anos. Uma no dia seguinte e a outra na semana seguinte, onde o Bolsonaro foi denunciado, e denúncia aceita, se tornou réu no inquérito do golpe fajuto. E vejam, o que é importante extrair dessa história é que agora os tribunais estão dizendo que Bolsonaro é inocente, não cometeu crime algum, que ninguém tem prova de nada. Mas, peraí, e o que vocês falaram durante esses 2 anos? E o linchamento público sofrido pelo ex-presidente? Ou então presidente em algum momento? Vão fingir que não aconteceu? Foi mal aí? Segue a vida? Veja, eu tenho que fazer aqui uma retrospectiva, direto do túnel do tempo, porque é importante expor a canalice e a hipocrisia desse pessoal. Quando a gente diz que nós estamos tratando com canalhas, com psicopatas, etc, etc, a gente tem que matar a cobra e mostrar o pau. Primeiro, sobre a baleia. Não estou falando de você, ministro Lavidino. Estou falando da outra baleia. Nós temos essas 2 pérolas. Bota aí pra gente o primeiro vídeo do Thales. Menor respeito pela questão ecológica, muito menos por animais. Ele nem por ser humano ele tem muito. Ele já disse que ele é treinado para matar, não é treinado para outras coisas. Né? Então ele não tem o menor respeito por a questão. Ele já foi multado várias vezes. Teve um caso lá no litoral mesmo, que um agente, acho que do IBAMA mesmo, tentou dar uma multa para ele por desrespeitar a natureza e ele acabou com o presidente retaliando. Então não tem o menor respeito. Ele está sendo. E esse passeio aí, filmado, faz parte até de um marketing de tentar se mostrar como um homem super-herói, super forte, super. É um negócio triste, infelizmente, para a sociedade. Mas existe uma parte do eleitorado que aceita isso. Tem uma parte do eleitorado que votou no padre Kelman, ou Kellogg, ou qualquer coisa. O eleitor é burro, entendi. Pessoas que votaram naquele padre na eleição presidencial. Então tem uma parte do eleitorado que gosta de ver isso, essas demonstrações de machismo. Isso é uma demonstração de machismo agressivo contra o pobre de um animal. Os caras são pagos para isso. Esse cara, ele não chega. Alguém paga ele para ele sentar no UOL e falar esse tipo de coisa. De dizer que o Bolsonaro foi machista com a baleia. É sério, eu preciso relembrar esse tipo de coisa. Não é um caso isolado. Pega, por exemplo, tem o vídeo do Leonardo Sakamoto. Bota o vídeo do Leonardo Sakamoto, por favor. Espero que tenha acelerado, porque senão não vou assistir Leonardo Sakamoto durante muito tempo. Bota aí pra gente, Bruno. Pode entrar com uma ação contra o Jair, o Ministério Público fala contra ela. Mas o interessante dessa história é que acho que o Bolsonaro atingiu com isso um momento muito pitoresco, né? Porque é o seguinte, ele tá zoando, ele fala assim, não, olha, eu sou perseguido, até por mostrar a baleia eu sou acusado. A questão é a seguinte, o Bolsonaro cometeu tantos crimes, mas tantos crimes, é investigado por tantos crimes, tem elementos, tem indícios, tem evidência de tantos malfeitos que ele cometeu, que agora ele pode fazer agora ele faz piada sobre um crime de menor impacto que ele cometeu. Então é basicamente o seguinte, a pessoa que mata, que sequestra, que rouba, que lincha, que faz tudo, que faz todos os piores crimes possíveis e impossíveis, e aí depois ele também comete uma falta menos grave, né? Sei lá, ele vai e disputa um racha na rua, que é grave, mas é menos grave essas coisas. E aí ele vai falar assim, ó, tô sendo perseguido, ó, até aqui. O Sakamoto afirma que Bolsonaro cometeu crime. Thales Faria diz que ele não tem respeito por nenhum animal e nem por ser humano. Aí eu pergunto, passam 2 anos e o inquérito é arquivado, não é imputado nenhuma conduta criminosa contra o Bolsonaro. Aí, então tá comprovado que, eu peguei só 2 aqui, porque o programa não tem como ter 18 horas, mas Thales Faria, Leonardo Sakamoto, vão se retratar? Vão se retratar ou vamos assumir que vocês são 2 palhaços militantes que estão aqui, que são pagos para falarem essas bobeiras? E eu, de novo, não quero ficar aqui, é apenas ilustração, porque a gente pode passar para o caso mais grave, o caso da vacina. O da vacina, por exemplo, nós temos, eu peguei aqui o grande jurista, Walter Maierovitch, que rapidamente concluiu no caso da vacina que o Bolsonaro era culpado. Pega aí o grande jurista do UOL, por favor, Bruno. A gente tem que olhar várias outras coisas agora, tendo em vista, atenção, o esperneio do Bolsonaro. O Bolsonaro já começa com aquele seu jogo de cena e com aquelas, e quando ele usa esse expediente de se vitimizar, ocorre quase sempre, eu diria 99,9% nesses casos, ou seja, ele dá um tiro no próprio pé. Veja, fala, todo mundo sabe que eu não tomei vacina. Todo mundo sabe, evidentemente, e que ele disse isso. Mas uma coisa é dizer, outra coisa é autorizar a fazer, ter um interesse.
no caso está sendo apurado, que ele tinha um interesse, ele precisa desse documento, tanto é que a filha dele teve esse documento falso, ideologicamente falso, e usou. Outro tiro no pé. Bolsonaro, a partir do momento que diz, eu não tomei vacina, todo mundo sabe. Ora, então, aquilo que existe lá, ele está confessando que é uma falsidade ideológica. Então só resta saber se ele mandou ou não o Cid, o coronel, o tenente-coronel, fazer a exceção. Interessante esse ponto, professor Maior, Interessante. porque aí a gente tem esse discurso, né? Bolsonaro diz que não tomou vacina, ele repete isso a todo momento, mas ele não fala que não mandou falsificar o comprovante de vacinação, né? Na fala dele ele fala, eu não tomei a vacina. Todo mundo sabe que eu não tomei a vacina. Mauro Cid diz em depoimento, que até o Aguirre trouxe aqui os detalhes pra gente, em depoimento, que a ordem veio de Bolsonaro, né? Nesse caso, é isso que configura a falsidade ideológica, professor Mairotti? Exatamente isso. Não está interessando nada. Isso é pura jornalista. Eu não tomei vacina, todo mundo sabe. E daí? Não é isso que está em jogo, como você lembra, Fábio. Não é isso. O que está em jogo é mandar inserir o quê? Um elemento, uma informação falsa, ideologicamente, quer dizer, de essência falsa. É isso que está em jogo. Então, ele pega e para tumultuar, para se vitimizar, ele diz, todo mundo sabe. Sim, todo mundo sabe. Agora, ele mandou inserir, ele tinha interesse nisso. Para que foi inserido? O nome dele, que ele tomou vacina. Para quê? Qual era o objetivo? Evidentemente que a polícia apurou e tem a delação premiada que diz que, olha, ele tinha interesse sim. Olha o Josias aí na tela, eu achei que você tinha se aposentado, Josias, quando você arregou pra mim no 3 em 1 da Jovem Pan, achei que você tinha se aposentado, que legal ver que você tá ainda aí no UOL, em boa companhia, né, do Sakamoto e do Maerovic, é um timaço. Maerovic, e agora? Né, você deu uma explicação longa de por que o Bolsonaro era o culpado, que ele tinha cometido falsidade ideológica e tudo mais, e aí, o inquérito arquivado? Não? Não é hora de pedir desculpa, de mentido? Não? Tá bom. Então tá bom. Talvez eu esteja pedindo muito da CNN, eu sei que é muito falar de UOL, mas então vamos falar de CNN. Bota aí pra mim o Marco Aurélio Nogueira, eu não sei de onde é que eles tiram esses caras, que na época já concluiu o julgamento contra o Bolsonaro. Bota ele aí. Os fatos e o indiciamento são estarrecedores. Quer dizer, foi colocado em planos limpos, digamos assim, uma fraude absolutamente indigna de qualquer brasileiro, de qualquer cidadão brasileiro. E, sobretudo, de um presidente da República, que deve ser sempre o principal defensor da lisura, da Constituição, das normas de segurança do país. Porque fazer fraude num cartão de vacina, alegando qualquer tipo de circunstância, é algo indigno que não pode ser, digamos assim, compreendido de maneira serena, de maneira tranquila. O curioso da situação é que pode ser que uma denúncia desse tipo, desse porte, não chegue ao conjunto da população que ainda dá a Bolsonaro o crédito de confiança por qualquer motivo que seja. Ele tem. Cientista político. Confia na ciência. Cientista político da CNN. Não conheço esse cara. Vai pedir desculpa? Vai se arrepender? Fiz merda? Desculpa, não tenho condições de opinar sobre determinadas coisas? Tá bom. Vamos ficar na CNN. Thaís Herédia. Bota aí, Thaís Herédia. Que o professor chamou a atenção, que é de como a sociedade vai reagir, como os apoiadores de Bolsonaro vão reagir. Dos detalhes, são muitos detalhes que a Polícia Federal trouxe sobre esse caso. Um dos detalhes traz uma mensagem trocada entre o secretário de governo de Duque de Caxias, que foi onde aconteceu uma das falsificações, e a filha dele, que a filha fala assim, pai, não falsifica a minha não, porque eu vou tomar vacina. E ele fala, você é corajosa. Então, esse tipo o que me preocupa do ponto de vista da sociedade, da polarização, que é um tema recorrente nosso, é o quanto que os apoiadores de Bolsonaro vão achar que tudo bem ele ter feito isso, que é uma coisa pequena, que não é um escândalo de corrupção. Quer dizer, quanto vale a regra? Quanto vale a norma? O quanto isso atrasa um fortalecimento institucional do país, né? A gente trata aqui da crise institucional entre os poderes, e isso me preocupa, como é que nós vamos chegar, por exemplo, na próxima eleição? O que vai ser relevado ao longo dos próximos anos como crime e como aprendizado? Crime, né? Primeiro, que as pessoas estavam... Primeiro, o Bolsonaro estava absolutamente correto em não tomar vacina. Segundo, que a população, me responda no chat se vocês tiverem, se eu estiver equivocado, estava cagando se ele tinha tomado a vacina de fato ou não. Até preferia que ele não tivesse tomado. Terceiro, agora está aí comprovado o arquivamento do processo. E agora, Thaís Herédia, vamos pedir desculpa? Saindo da CNN, vamos para a Globo News. Ana Flor, dando certa que as 2 primeiras doses do Bolsonaro foram fraudadas. Com quem participa dessa investigação, claro, dentro da Polícia Federal, mas também da Controladoria Geral da União, e dá para dizer praticamente com certeza que essa dose tomada por Bolsonaro, supostamente tomada por Bolsonaro em São Paulo, não ocorreu. Quer dizer, já há indícios suficientes para se afirmar que ela também foi fraudada. Se foi fraudada um esquema que envolve, enfim, um esquema semelhante ao das doses de Duque de Caxias, é outra questão, porque ela seria muito anterior, ela seria ainda de 2021. Já há indício, ou seja, no tribunal da Ana Flor, Bolsonaro já havia sido condenado. No tribunal da Ana Flor. E foram 2 anos de desgaste em relação a essa história. Mas, tudo bem. Eu não vou exigir muito de comentarista do UOL. Também não vou exigir muito de cientista político da CNN.
E, pô, Ana Flor, coitada. O que a Ana Flor sabe das coisas? Jornalista pode falar, e pode falar bobagem. Eventualmente até eu posso falar bobagem. Mas e o juiz? Vejam a cereja do bolo. Porque não foi só a imprensa que se posicionou. O próprio julgador Alexandre de Moraes, em uma das decisões dentro dessa investigação, disse o seguinte: um trecho da decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, sobre o braço da investigação no Rio de Janeiro. O ministro escreveu: percebe-se que a estrutura criminosa criada no município de Duque de Caxias foi utilizada para propiciar que pessoas do círculo próximo do ex-presidente Bolsonaro pudessem burlar as regras sanitárias impostas na pandemia da Covid-19 e, por outro lado, manter coeso o elemento identitário do grupo em relação às suas pautas ideológicas, no caso, sustentar o discurso voltado aos ataques à vacinação contra a Covid-19. E segue ali ainda mais um trecho da fala de Alexandre de Moraes. Desta forma, a recusa em suportar o ônus do posicionamento contrário à vacinação, associada à necessidade de manter rígida perante seus seguidores a ideologia professada, não tomar vacina contra a Covid-19, motivaram uma série de condutas criminosas perpetradas. Um monte de palavra, né, do juridiquês difíceis, mas com toda certeza você entendeu todo esse contexto. Esse é o mesmo Alexandre de Moraes que, em uma decisão, autorizou uma busca e apreensão, com base nessas evidências todas, na casa do presidente Bolsonaro, como reportou a Folha de São Paulo. E disse que não era crível que o Mauro Cid tivesse articulado todo esse esquema para fraudar o cartão de vacinas sem a anuência do Bolsonaro. Adicionando ainda que, abre aspas, falas dele, é plausível, lógica e robusta a linha investigativa sobre a possibilidade do ex-presidente da República, de maneira velada e mediante a inserção de dados falsos no sistema do SUS, buscar para si e para terceiros eventuais vantagens advindas da efetiva imunização, especialmente considerando o fato de não ter conseguido a reeleição nas eleições gerais de 2020. Isso a gente está falando de maio de 2023, ou seja, 2 anos atrás. O Alexandre, o julgador, dizia que existia toda uma estrutura criminosa criada para beneficiar o Bolsonaro e pessoas próximas a eles, além de afirmar também que não era possível acreditar que o Mauro Cid tivesse criado toda a estrutura sem que o Bolsonaro soubesse. Isso foi há 2 anos. A internet não esquece, porque agora ele manda arquivar a investigação. E qual é a razão disso? A razão é mais simples do que parece. E eu já venho alertando sobre isso há muito tempo. Foi inclusive pauta aqui já no Paulo Figueiredo Show. O que acontece é que o Alexandre viu que não tem mais por que manter essa investigação. Ela já atendeu absolutamente o seu propósito. E agora ele pode ser magnânimo e fingir que existe devido processo legal no Brasil. Mas qual era o propósito? Paulo, você sempre disse que isso era uma tal de fishing expedition. Você usa uns termos em inglês. Nossa, o que significa isso? Se você acompanha o Paulo Figueiredo Show, você já deve ter ouvido falar disso. Né? Fishing expedition o pessoal traduz como pescaria probatória. É um termo, de fato, em inglês mais comum aqui nos Estados Unidos. E o que é uma pescaria probatória? É quando as autoridades investigam alguém sem ter um objetivo claro, com uma desculpa, só com um rascunho de evidência inicial. Ou até se utilizam de indícios mentirosos para lançar sobre essa pessoa uma busca ampla e aí você tentar pescar ou caçar algum outro crime. Por isso se chama Fishing Expedition, né? Uma viagem de pescaria, onde você joga uma rede e o que cair na rede você utiliza. É peixe. No caso do Bolsonaro, isso é muito evidente. As autoridades, como a Polícia Federal e o chefe delas, o Alexandre, querem pegar o Bolsonaro de qualquer jeito, já queriam pegar o presidente Bolsonaro de qualquer jeito. No entanto, Bolsonaro não rouba, Bolsonaro não tem fraude, Bolsonaro não tem nada disso. Então, eles precisavam de alguma forma para acessar o celular do Mauro Cid, para fazer uma busca e apreensão e tentar encontrar alguma casa do Bolsonaro, para tentar tomar o passaporte do presidente, etc, etc. Então, o que eles fazem? Eles inventam uma investigação qualquer, como, por exemplo, ele ter importunado uma baleia jubarte, ou ter fraudado um cartão de vacinação, ou o que quer que seja. E, uma vez que as investigações já estejam sobre o presidente Bolsonaro, eles se utilizam delas para sustentar buscas e apreensões, mandados de prisão, delações premiadas e absolutamente tutti-quanti. Se vocês não lembram, foi justamente através desse inquérito, esse que o Alexandre dizia haver grandes indícios, etc, etc. Esse inquérito sobre o cartão de vacina, foi assim que eles pegaram o celular do Mauro Cid. E com o celular do Mauro Cid em mão, eles não foram só investigar o que eles tinham que investigar, mas sim buscar qualquer coisa no celular que pudesse incriminar o Bolsonaro.
que era o objetivo da coisa desde sempre. Mais tarde, Mauro Cid foi jogado na prisão, e com isso eles conseguiram forçar uma delação premiada, que hoje nós já sabemos que foi obtida através de chantagem, de coerção, e que já tinha um objetivo pronto. Foi por causa dessa investigação, que agora o Alexandre coincidentemente reconhece no processo que não tinha base, que eles quebraram o sigilo telefônico e telemático do Mauro Cid. Foi por causa dessa investigação que o Mauro Cid foi preso em 3 de maio de 2023. Foi por causa dessa investigação que o Mauro Cid fez delação premiada. Essa arquivada. Então, quando eu digo que ela já atendeu o seu propósito, vocês entenderam a razão dessa investigação? Ela foi a justificativa que levou a todo esse processo penal contra o presidente Bolsonaro, contra o próprio Cid, contra o general Braga Neto, contra mim, contra todo o restante. E agora que ela já não é mais útil e não tem mais por que manter, o problema já foi resolvido. E aí eles fingem que nada aconteceu, que não houve linchamento, né? E para fechar com chave de ouro, esse pessoal da imprensa, que já partiu para culpar o Bolsonaro lá atrás, não vai se retratar, não vai reconhecer que foi feita uma phishing expedition contra ele. Esse é o Brasil de hoje, esse é o judiciário que nós temos, essa é a imprensa que nós temos. E é por isso que vale a pena, sim, perder um minuto para falar sobre isso. Pois bem, amanhã